Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom domingo a todos. Mais um dia abençoado pelo Senhor, para que possamos cultuar o seu santo nome e agradecer todas as dádivas que recebemos dia a dia, a nossa saúde, a nossa comida, nosso alimento, a nossa moradia, a nossa igreja, a nossa comunhão entre nós, irmãos em Cristo Jesus. O nosso tema da Escola Bíblica Dominical de hoje é o batismo do Espírito Santo. Vamos recordar um pouquinho, nós estamos nesse trimestre estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina extremamente complexa, mas não pode ser dissociada de maneira alguma do nosso entendimento com tudo que Cristo nos trouxe. O Espírito Santo ele está presente em nossa vida permanentemente. E aí nós vamos falar um pouquinho desse tema. Ela é a Escola Bíblica Dominical número 7. Nós recebemos durante a semana vários posts, várias partes das passagens bíblicas que são correlacionadas. E eu vou citar algumas delas. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Apóstolo João, Evangelho de João 16, 12 e 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 8, Atos, capítulo 2, do 1 a 13, Atos, capítulo 8, de 1 a 17 e Atos 10, 23 a 48. A gente tem que entender, primeiramente, a etimologia dessa palavra, o batismo do Espírito Santo. Nós entendemos o que é Espírito Santo, nós vimos nas aulas anteriores, é o Espírito de Deus que se relaciona com o nosso espírito, com a nossa parte espiritual. E ele age aqui dentro e promove essa comunhão, ele capacita a igreja, como vimos na nossa Escola Bíblica Dominical da semana passada. Mas o que é batismo no Espírito Santo? Temos que entender corretamente o que o texto está dizendo, principalmente o texto de Atos dos Apóstolos, para a gente não entrar em confusões e coisas incorretas. A gente vê muitas distorções sobre esse tema, que é um tema extremamente grandioso. Batismo, a palavra batismo significa imersão, ela vem do grego e do latim e significa imersão, imergir em água, principalmente. A doutrina do batismo ela começou a surgir nos evangelhos, principalmente por João. João ele batizava a todos com água. O significado de batizar com água ele tinha um significado de purificação. A gente tem que entender contextualmente que aquela região na Galileia, naquele período da história, era uma região que não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje. E nós brasileiros, por exemplo, tomamos banho todo dia. Então, para nós, o banhar-se diariamente é uma coisa comum e prática. Nós temos água encanada, nós temos um banheiro, enfim. Mas naquela época não existia nada disso. Muito provavelmente, há de se pensar, há de se imaginar que aquela população naquele momento se banhava pouco. Então eles se mantinham pouco asseados, como nós mantemos hoje, no nosso dia a dia, com as nossas tecnologias que temos. Então, o simbolismo que João Batista colocou aí de banhar-se e limpar-se era uma expressão de se limpar externamente, mas indicando uma limpeza interna do coração. A gente sabe que não basta só a gente ser limpos externamente, mas a gente tem que ser limpos internamente. E isso era o entendimento claro de João Batista e de Jesus naquele momento. E que era um simbolismo da imersão na água para limpar as pessoas, para passar por um período de purificação e elas se limparem internamente. Mas João Batista já falava, eu os batizarei com água, mas virá outro que batizará com fogo e espírito, que é Jesus. E aí a gente tem que entender que o batismo do Espírito Santo é uma purificação da nossa vida e mostrando, apontando para uma vida nova.
Não precisamos entender o batismo do Espírito Santo como algo mágico, algo totalmente fora da realidade humana. Imaginar, existem várias denominações que dizem que o batismo do Espírito Santo ele promove a fala em línguas, as pessoas entram em transe e tal. Isso nós não há necessidade de entrarmos nesse nível de entendimento. Nem faz, nem é o propósito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, qual que seria o propósito do Evangelho de Cristo para deixar uma pessoa em transe? Qual o significado disso? Não tem nenhum significado. Nós vamos amar mais as pessoas por conta disso? Nós vamos amar mais a Deus? Nós vamos ser pessoas boas por conta disso? Vamos praticar as coisas corretas? Não. O batismo do Espírito Santo, ele simboliza claramente, não precisamos exagerar nos entendimentos, criarmos doutrinas diversas e específicas e diferentes. Basicamente, é uma transformação do ser humano. É quando o ser humano ele se transforma, ele se converte, acredita em Jesus Cristo, reconhece os seus pecados, reconhece sua vida pregressa pecadora e a partir daí ela vai buscar não pecar. Basicamente isso, simplesmente isso, transformar criaturas em filhos de Deus. É simples assim. Não precisamos inventar a roda, não precisamos inventar coisas diferentes como outros irmãos fazem. Falar que o Espírito Santo derrubou as pessoas num templo e começaram a falar em línguas, a entrar em transe. Bobagem. Temos que ser simples, tá? E Jesus foi simples nesse momento, tá? E o batismo do Espírito Santo ele é importante. E aí nós temos que entender que esse batismo no Espírito Santo, que é a transformação do homem antigo para o homem novo, ele foi profetizado por Joel. Joel, há séculos antes de Cristo, já profetizou isso, que pessoas teriam visões, pessoas receberiam, a carne receberia o Espírito de Deus nesse momento. Isso há séculos antes de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Joel já profetizava essa situação. Então, essa era uma profecia esperada. E o apóstolo Pedro, no momento do Pentecostes, no qual o Espírito Santo de Deus derramou sobre todos aqueles homens lá, ele profetizou, ele conclamou essa profecia de Joel lá atrás. Isso foi maravilhoso. Uma coisa do Velho Testamento indicando para uma coisa nova em Atos dos Apóstolos. Quão maravilhoso é isso daí. Mas nós não podemos nunca esquecer o significado verdadeiro do batismo no Espírito Santo, que nós falamos agora, pouco. O significado do batismo no Espírito Santo não é nada sobrenatural, nada mágico, nada heróico que muitos proclamam. É simplesmente uma transformação, um reconhecimento. É um milagre, sim, é um milagre de Deus, mas não é como outros pregam. É um milagre que acontece internamente. O Espírito de Deus, quando nos batiza, quando entra em nossa vida, nós passamos a sentir realmente culpados, que somos pecadores. E buscamos seguir uma linha reta. E buscamos Jesus Cristo. Isso é maravilhoso na nossa vida. A gente tem que proclamar isso daí grandiosamente. Nós somos salvos. E o Espírito de Deus nos batizou, nos preencheu. E esse é o verdadeiro significado. E a historicidade do batismo no Espírito Santo, principalmente a doutrina do Espírito Santo, ela é muito impactada pelo livro de Atos. Se a gente pudesse pegar o livro de Atos e se retirar da Bíblia, provavelmente toda essa doutrina que estamos falando aqui ia ser dissociada. Para a gente ver a importância de um livro na Bíblia. Como esse livro ele preenche todo o contexto histórico e natural das coisas.
se a gente dissociasse o livro de Atos, a gente não teria esse entendimento. Quão importantes são essas escrituras para nós na nossa vida. E o livro de Atos, ele trouxe várias passagens, várias histórias sobre isso. Primeiramente, no começo do livro de Atos, em Atos 1, capítulo 1, 1 a 8, Jesus ordena os apóstolos a ficarem em Jerusalém. Jesus tinha ressuscitado e ficou 40 dias com os crentes na terra. E quando todo mundo já queria voltar para Galiléia, para os seus postos de sua vida cotidiana, Jesus fala, não, vocês devem ficar aqui em Jerusalém, porque vocês vão receber o Consolador. Então eles obedeceram Jesus antes de Jesus voltar aos céus. Em Atos 2, 1 a 13, acontece de fato o Pentecostes. Todos os apóstolos, todos os crentes estavam reunidos numa casa e lá em oração eles começam a receber o Espírito de Deus. Lá de fato ocorre nesses apóstolos algo milagroso que acontece com a nossa vida, que é a conversão verdadeira. É aquela conversão íntima em que nós, dentro do nosso íntimo, reconhecemos os nossos pecados. E aí, em Atos 8, 1 a 17, relata um batismo do Espírito Santo em Samaria. Filipe, aí a igreja começa, o relato de Atos, do livro de Atos, mostra que a igreja começa a ser perseguida por Saulo, que depois seria convertido pelo Espírito Santo, e aí a igreja começa a ser perseguida por Saulo e outros fariseus. E aí eles se dispersaram por várias regiões. Isso é proposital. Deus pensou em tudo isso. Deus já preconizou todas essas situações para que a palavra dele pudesse ser dispersa para vários outros lugares e aos confins da terra. E graças a isso, hoje nós temos o Evangelho na nossa vida e nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos a palavra de Deus indissociada e em conjunto que nos mostra a realidade. Então, o livro de Atos ele é importantíssimo nessa historicidade. Aí, em Atos 8, 1 a 17, acontece o batismo em Samaria por Filipe. Filipe é disperso, ele começa a pregar em Samaria e lá ele consegue ter vários crentes, graças à obra milagrosa do Espírito de Deus. E aí em Atos 10, 23, 48, Pedro batiza gentios, lá em Jope e Cesareia, regiões que tinham vários gentis. E ele antes, Pedro, teve uma visão, um sonho, de que ele podia comer todos os animais impuros da terra, porque todos eles eram obra de Deus. Então, Pedro, mediante essa conversão que houve lá no Pentecostes e agora nesse momento, como um pregador, um apóstolo que estava em campanha, até então ele acreditava que a palavra de Jesus seria proclamada apenas para os judeus. Ele começa a entender, naquela visão profética e divina, que ele tinha que proclamar para os gentios. E aí, quando ele é chamado em Jope e Cesareia, ele entende por Cornélios, ele entende o porquê daquela visão. Que aqueles gentios, que eram pessoas que não faziam parte até então como filhos de Deus, como povo de Deus, povo de Israel, ele entendeu que eles também deveriam ser batizados. E aí o Espírito de Deus agiu no coração de cada um daqueles, convertendo a vida antes dissoluta para uma vida realmente cristã e saudável. Saíram do pecado e voltaram realmente, e se voltaram para Deus, uma vida espiritual íntegra. Então, a historicidade mostra que o livro de Atos ele nunca pode ser dissociado. Ele conta de forma cronológica o que Deus tinha planejado lá em Joel já, em ordem cronológica, o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo ele foi sendo feito isso, lembrando que o batismo do Espírito Santo, seu significado é a conversão dos homens, tá? Mas e o testemunho que esse batismo simboliza para um cristão hoje? O que de fato essa conversão, esse batismo do Espírito Santo, ele simboliza para um cristão depois?
o verdadeiro batizado, o verdadeiro ungido do Senhor, ele tem um exemplo lá fora que todos reconhecem. A gente começa a ver pela forma de expressão na vida e no cotidiano que essa pessoa mudou. A gente compara a vida pregressa dela anterior, uma vida dissoluta, em sofrimento, lançado ao pecado, e a gente começa a comparar hoje com a vida atual dele, uma vida mudada, uma vida construída, reformulada. É essa evidência maior que um cristão pode dar, a mudança de vida. Aquela mesma mudança de vida que Atos relata na vida de Saulo. Saulo, uma pessoa extremamente má, extremamente ruim, que começa a perseguir a igreja, começa a trancar cristãos na cadeia, ele é convertido de forma milagrosa, indo para Damasco. E o propósito dele ir para Damasco era esse, prender cristãos e trazer para a cadeia. Isso era o propósito maior dele. E Deus usou-o de maneira oposta, milagrosa, com o Espírito Santo descendo na vida dele e construindo uma vida dele. E a gente já viu em aulas anteriores que essa construção que acontece no nosso coração, apesar de ser milagrosa e imediata, a gente recebe o Espírito de Deus naquele momento, naquela unção, ela no decorrer da nossa vida há uma transformação. A transformação de uma vida dissoluta para uma vida reta, ela não acontece muitas vezes de imediato. Essa pessoa ela começa a trabalhar dentro de si, começa a entender mais e mais de Deus, conhecer mais a sua vida interna, começa a ter comunhão com Deus, e isso vai transformando mais e mais e mais essa pessoa. E é isso que é a maravilhosa graça do Senhor. É isso que nos chama a atenção aos nossos olhos. Como Deus vai transformando a vida das pessoas e como Deus vai transformando essa vida no decorrer da sua existência. Que coisa maravilhosa, né? E aí, a gente, concluindo esse tema maravilhoso de hoje, a gente tem que entender de novo, o batismo do Espírito Santo num crente é a mudança de vida que essa pessoa tem. É a correção da sua vida dentre as dissoluções que ela praticava anteriormente. E aí, nesse momento, um momento distinto, definido e importantíssimo para aquele crente, ele muda de vida. E a vida dele começa a ser transformada, dia após dia, dia após dia. Ele vai sendo regenerado, se transformando de fato num filho de Deus. Nós temos que entender claramente isso sem sermos supersticiosos, sem lançarmos mão de doutrinas supersticiosas, entendermos de fato o cerne da questão, o coração da questão, para a gente saber que de fato é isso. Para que serve o Espírito de Deus? Para que serve o batismo do Espírito Santo em nossa vida? Qual que é o propósito disso? Deus não fez isso daí apenas para a gente criar misticismos em nossas cabeças de que pessoas no templo vão cair ou vão começar a falar palavras ou sons que não são de nenhum idioma conhecido, que as pessoas desmaiam. Não, o propósito maior é a conversão, a transformação de vida. É a mudança de fato de vida. É isso que nós buscamos. Nós, como cristãos e crentes, buscamos de fato a mudança da nossa vida, buscando a vida eterna. E é isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Bom domingo a todos, que este domingo seja um domingo abençoado e que seja amplamente cheios do Espírito de Deus em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.